Alô você, Tribuna Livre chegando, terça-feira, 29 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades no Instagram, @Rádio América Oficial, @TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã. Olha, hoje vamos falar sobre a síndrome da adoração, principalmente com os filhos dos outros, sabe? Inclusive os famosos. Quem não conhece os filhos da Virgínia e do Zé Felipe, hein? Ou até mesmo a Lua, filha da Vitube com Eliezer. Vamos falar também sobre stalkear, que em português significa perseguidor ou assediador. E a palavra se refere a alguém que segue, persegue ou vigia obsessivamente outra pessoa, causando medo, desconforto ou até perturbação, hein? Olha, você é claro, nosso convidado especial aqui no Tribuna Livre. Como participando? Manda seu abraço, seu bom dia. Manda sua opinião aí sobre os temas do nosso programa. Nosso WhatsApp, você já sabe, né? 31 994 12 2179. A gente quer saber, hein? Fala a verdade, você acompanha os filhos dos outros nas redes sociais, os filhos dos famosos? Você fica sentindo essa vontade de curtir as coisas, de comentar? O que te atrai, hein? Nessa questão dos filhos dos famosos? Manda pra mim, 994 12 2179. Tô esperando, hein? Isso mesmo, vamos agora de notícia. Olha, o Hospital Risoleta Neves restringe atendimento em Belo Horizonte e o repórter Giovanni Rodrigues traz mais detalhes. Olá, Juliana Lima, olá, Suelen, muito bom dia a todos, isso mesmo, viu? Olha, a equipe da Rádio América chegou cedo aqui no Hospital Risoleta Neves. Em nota, a assessoria de comunicação aqui do hospital informou que no fim da noite desta segunda-feira o atendimento aos pacientes na porta do pronto-socorro foi retomado gradualmente. Neste momento, além dos casos de emergência e muito urgentes, as demandas não críticas estão sendo atendidas, seguindo prioridades clínicas estabelecidas pela triagem, que funciona normalmente. Eu conversei aqui com o marceneiro Kleber Lucas, ele não teve nenhum problema ao chegar hoje aqui no pronto atendimento do hospital. Já a faxineira Cleusa Maria, ela está há 10 horas aguardando aqui uma resposta sobre uma cirurgia. Situação um pouco delicada aí da faxineira Cleusa. E olha, hoje às 7 horas da manhã, 124 pacientes foram atendidos aqui no pronto-socorro, que ainda funciona acima de sua capacidade operacional. Em nota, o hospital ainda afirmou o seu compromisso com a saúde pública e garante que todos os esforços continuarão a ser feitos para manter assistência à população que depende do Hospital Risoleta Neves. E no decorrer da nossa programação, nós voltamos com mais informações. É com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Giovanni. Mandar aquele bom dia pro povo que já apareceu aqui no WhatsApp, hein? Bom dia para o José Jorge Pereira, lá do Eimar, para o Antônio Marcondes, lá de Nova Lima, queridíssimo. Bom dia para Simone da Silva e para a nossa professorinha querida Lucilene França. Gente, contar para vocês uma coisa, não sei se vocês acompanharam aí, ontem teve um pânico na Europa com um apagão de energia elétrica lá em Portugal e na Espanha. Nesta terça-feira, a situação começou a ser resolvida. O repórter Bruno Vigiano, da AFP, tem os detalhes. Após horas de caos devido a um apagão nesta segunda-feira, a energia elétrica voltou a ser estabelecida em partes de Portugal e Espanha. Neste momento, segundo dados da operadora Rede Elétrica, quase 50% do fornecimento nacional de eletricidade já foi restabelecido. Praticamente todas as comunidades autônomas, com situações diferentes, registram melhorias. Sanches confirmou que uma investigação foi aberta e que ainda não se pode descartar nenhuma hipótese sobre as causas do grande apagão, que atingiu também partes do sul da França. Do outro lado da fronteira, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunciou que a situação grave e sem precedente deverá ser normalizada no país em questão de horas, após bairros de Lisboa voltarem a ficar iluminados. O político de centro-direita acrescentou que a origem do apagão foi provavelmente na Espanha. Mais cedo, Antônio Costa, antigo primeiro-ministro português e atualmente presidente do Conselho Europeu, disse que não há nenhuma evidência de que um ataque cibernético esteja por trás da queda de energia. Olha, aproveitar aqui, gente, mandar mais uns abraços aqui, pessoal, O Ederson também está mandando um bom dia aqui pra gente no nosso WhatsApp, a Flávia Santos lá de Londres,
O Sérgio Nogueira, aproveitar que a gente está falando de Europa e a Flávia também apareceu. Que confusão, né? Você vê que é o seguinte, né? A gente organiza o mundo com uma tecnologia, parece que está tudo funcionando, de repente dá um apagão. Eu fiquei muito impressionado com o caos que foi. As pessoas nos supermercados enlouquecidas para estocar alimento, né? Um negócio que deixa a gente bem em pânico, incrível. né? E tiveram até pessoas que falaram que voltaram até a época da caneta, né? Porque vários computadores, né, acabaram com o apagão não funcionando e voltaram tudo para a época da caneta. Mas agora vão lá, né? Eu brinco e falo assim que o fim do mundo é fácil, é só isso. É a gente cortar a comunicação, a tecnologia e acaba. Verdade. Gente, vamos agora, olha, de notícia. Estamos no 3º dia de luto dos 9 decretados pela Igreja pela morte do Papa Francisco. E seguimos, claro, lembrando a sabedoria do Santo Papa neste vídeo publicado nas redes sociais. E que eu traduzo agora para você que está aí na Rádio América, tá? Diz assim o vídeo. O Santo Padre diz: vá em frente, o Senhor te ama. Lembre-se que no caminho para a vida, o que importa não é cair, mas não permanecer caído. Frente e coragem. Eu rezo por você e faça isso por mim. Belas palavras, né, Juliana? Bonito, né? Porque é isso, né, gente? A vida realmente é cheia de desafios, né? Verdade. E às vezes quando as pessoas estão nesse momento, todos nós, né, no momento de dificuldade, às vezes você se entrega à depressão ou num luto mesmo, uma tristeza que toma conta, a gente falta forças para entender que tudo passa, né? Mas na verdade, a grande sabedoria da vida é essa mesmo, é entender que tudo passa, né, Suelen? Verdade. E lembrar também que a vida é feita de ciclos, né? Eu falo que é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está no meio, outra hora está embaixo. E apegar a mesma espiritualidade para ajudar nos dia a dia, né? Constância realmente é algo que a gente tem que entender que a vida é sobre isso, né? E sempre vão ter desafios. Meu pai mesmo fala isso muito sempre, fala assim, ó, todo mundo tem problema. E todo mundo tem problema mesmo. Sim. E não adianta a gente falar assim que você vai conseguir entender a dor do outro, porque a dor é de cada um. Você pode tentar ser empático tanto que for. Ontem mesmo estava vendo um vídeo do Lázaro Ramos falando sobre aquela questão que a gente comentou aqui no programa de burnout, né? Sim, e ele contando como que foi para ele. E me chamou muita atenção que ele falou assim, olha, sabe o que acontece? Que eu aprendi que quando os meus amigos relatavam problemas para mim, eu ficava me sentindo que eu era responsável por isso também. Então, eu chegava a sofrer fisicamente. E ele foi acumulando trabalho, né, acumulando tudo. E aí ele fez essa reflexão que a gente também tem que entender que o outro está dizendo, mas que aquilo não necessariamente significa que você tem que agir, porque a gente tem gente também que sofre essa sobrecarga, Verdade. né? E foi legal que a Thaís Araújo também, ela sempre deu muito suporte, né? E ele falou provavelmente dessa questão toda da família, quanto que é importante, né, a família estar nessa estrutura mesmo para dar uma base e aguentar firme. É isso, gente. Para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega agora com as capas dos principais jornais do país. Estamos de volta com Tribuna Livre, terça-feira, 29 de abril de 2025, gente, ó. Eu peço e eles mandam, né, meus queridos ouvintes aqui, meus telespectadores, Ivana Volpone, mandar um abração para ela, viu? E temos mais interações, não é isso, Suelen? É isso mesmo, Juliana, nós temos interação. Sim, olha, o Sérgio Nogueira, ele tá mandando um bom dia. Eu não irei esquecer do dia que o Papa Francisco percorreu sozinho na Praça São Pedro, no período da pandemia. Vai ficar na minha memória aquele momento, é verdade. Nossa, é mesmo, é linda essa cena, né, gente? É tristíssimo, né? Você pensa, pandemia, ninguém podendo encontrar com ninguém, e aí o Papa rezando uma missa e ele vai sozinho, né, percorrendo a Praça São Pedro, assim, até chegar no altar, uma imagem, assim, fortíssima, né? Para todos que estavam nessa época vivendo essa questão da pandemia, ficamos totalmente emocionados. Vamos falar mais um pouquinho, ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre a síndrome da adoração. Principalmente com os filhos dos outros. A repórter Elaine Grace foi às ruas para perguntar se as pessoas acompanham os filhos de famosos. Vamos conferir? Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana, e a todos que nos acompanham no Tribuna Livre pela Rádio América e pela TV Horizonte. E olha só, tem gente que vigia tudo, né? Curtida, status, stories, quem segue, quem deixa de seguir, quem comenta e até quem não comenta. É o
famoso stalker. Nós viemos hoje às ruas de BH saber até que ponto essa fuçadinha é saudável e quando é que ela passa dos limites. Gabriela Gonzaga, dessa história de dizer já fui perseguida ou persegui alguém, eu já fui perseguida. E foi alguém estrangeiro perguntando, e com uma língua super esquisita, não sei nem que língua era, mas logo eu bloqueei, acho bem esquisito alguém, né, perseguir alguém, mas segui a vida, assim. Ana Carolina, aconteceu um caso com um amigo do meu cunhado, que a esposa dele era ex-namorada do moço que perseguiu eles, por um tempo. Começou no Instagram. Ele mandava mensagem, você roubou minha namorada, eu não sei assim. Só que, começou a aumentar a intensidade das ameaças. Chegou até ameaçar de morte, essas coisas. Meu nome é Alberto, e já ouvi falar em alguns casos, sim, né, de perseguição em rede social. E eu acho que isso é um desequilíbrio, né? Porque as pessoas hoje estão psicologicamente meio abaladas, às vezes confunde um bom tratamento da pessoa e já acha que é alguma coisa de relacionamento. E na hora que ela recebe uma negativa, ela não sabe lidar com isso e perde o controle, né? É triste, mas tem que se tratar e tem que ter cuidado, né? Porque hoje está difícil. Em tempos de redes sociais, a linha entre a curiosidade e a invasão de privacidade pode ser bem tênue. E vocês aí, meninas, já passaram por essa experiência? Já vigiaram ou foram vigiadas? É complicado, né, esse negócio de stalker. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, falar sobre adoração, tá? Vamos saber o que está acontecendo hoje, gente? O que é destaque aqui no Noticiário Regional? O repórter João Eduardo Santana chega ao vivo da redação com notícias pra gente. Bom dia, João! Oi, Juliana, bom dia para você, bom dia também, Suelen, para quem nos acompanha no Tribuna Livre dessa terça-feira, confirmando a hora 11h21. Quero começar falando sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte. A Câmara promulgou hoje a lei que cria o auxílio alimentação para servidores da casa e também para vereadores. O valor R$ 2.374. Você não ouviu errado, não. O valor do novo auxílio alimentação, agora tanto para vereadores quanto para servidores, R$ 2.374. Esse benefício mensal aos parlamentares vai ser pago a partir da próxima quinta-feira, feriado, dia 1º de maio. Antes dessa lei, esse auxílio era pago, Juliana e Suelen, apenas para os servidores da casa. Ele tinha o valor de R$ 1.250, que era pago referente somente aos dias trabalhados. Agora, R$ 2.300, tanto para vereadores quanto para servidores. É um aumento de 90%. 90% de aumento no Vale Refeição. Essa lei deveria ter sido promulgada pelo vereador agora prefeito, né? Pelo prefeito Álvaro Damião do União Brasil, deveria ter sido promulgada por ele, não foi promulgada, passou o tempo, por isso a Câmara Municipal, como manda o regimento da casa, fez a promulgação dessa lei. Agora, 11h22, vamos falar também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje, um dia de muitas votações previstas para começar às 2h da tarde. Para começar, os projetos de revisão salarial dos servidores do Judiciário e também dos professores, isso mesmo. Só que o aumento dos professores, o reajuste salarial dos professores, sendo votado hoje em primeiro turno. Já dos servidores do Judiciário e também de outras pastas, como o Ministério Público e também a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, esses reajustes serão votados em segundo turno. Por isso, o presidente Tadeu Martins Leite, ele convocou duas sessões. Primeiro, a reunião ordinária às 2h da tarde, que é a reunião comum, e uma reunião extraordinária às 4h da tarde, para conseguir fazer a limpeza dessa pauta, conseguir votar em primeiro turno o reajuste dos professores, em torno aí de 5,26%, e os reajustes maiores, possivelmente aí também votados hoje para principalmente os setores do Judiciário. Existe uma polêmica relacionada a isso, o pessoal ligado à oposição ao governo Zema queria um
aumento em relação aos professores, só que pela lei do Estado não pode ser criadas despesas, então o reajuste de fato vai ter que ser em 5,26%, o que desagrada e muito a categoria que queria um reajuste maior. Então vai haver uma pressão muito grande hoje na Assembleia. A TV Horizonte e a Rádio América vão estar lá acompanhando essa questão. Por fim, Suelen e Juliana, agora 11h23, um destaque de polícia. Uma tentativa de duplo homicídio que terminou com uma criança de 10 anos baleada na madrugada de hoje no bairro Paraíso, que fica na região leste de Belo Horizonte, bem próximo ali à área hospitalar. Conforme o boletim de ocorrência, essa criança de 10 anos estava com 2 familiares na porta de casa esperando um lanche, quando uma moto XRE acabou passando e atirando nessa criança, né? E então, infelizmente, essa criança foi baleada. Esse tiro era para uma outra pessoa, um homem de 27 anos, e acabou sendo atingida essa criança. Está lá internada no Hospital João 23, graças a Deus, não corre risco de morrer. São as últimas notícias aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Suelen. Abraço para você. Obrigada, João. Olha, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, Sueli chega agora com mais informações sobre a expansão de mercado da soja brasileira. Confere aí. De volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 29 de abril de 2025, gente. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a falar sobre esse assunto das pessoas que acompanham a vida dos filhos de outros, sejam famosos ou não. E a gente tem interação sobre isso, não é mesmo, Suelen? É isso mesmo, Juliana. Olha, vamos ver aqui no telão, né, quem que está acompanhando com a gente. É a Rosângela, gente. Ela diz: bom dia, Juju, eu não acompanho os filhos de artistas, até porque eu não gosto. Eu acompanho a minha família, porque eu conheço. E os filhos dos famosos gostam de aparecer e mostrar as roupas, caras, tênis. É a Rosângela do bairro Vista Alegre. Eu sigo meu ex-namorado. Então ela dá uma stalkeada, né? Gente, é importante a gente falar mesmo sobre essas questões, porque principalmente os filhos de famosos têm até uma expressãozinha chamada Nepo Baby, que é uma expressão usada para descrever que os filhos dos famosos têm se tornado famosos porque muitas vezes tem a ajuda dos pais. Tipo a Sasha Meneghel também, sabe? E o que muitas pessoas querem acompanhar, seguir a vida das pessoas. E aí, para falar sobre esse assunto, estamos com o psicólogo, o Cláudio Paixão Anastácio de Paula. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Então, Muito um prazer estar aqui. Ô, Cláudio, para a gente começar essa conversa, né, ilustrar um pouco mais, a gente vai mostrar algumas situações que a gente achou nas redes sociais. Olha só, a gente vai mostrar aí um vídeo, né, que é um vídeo de formatura de uma rede social de uma pessoa que viajou muito tempo, né, para uma festa de formatura. Olha só, quem que está na TV Horizonte está vendo aí essas informações, né? É uma pessoa que viajou para ir na formatura de alguém famoso. Olha só que loucura, gente. É assustador. É. A gente vai ver um outro vídeo também de uma influenciadora. Os amigos fizeram uma festa surpresa de... Sobe aí para mim, gente. Fotos no ambiente de trabalho, não é mesmo? Fotos no ambiente de trabalho é uma coisa normal, né? A gente tira sempre. Gente, mas tem uma forma carinhosa de lembrar da família e de entes queridos. Mas colar fotos dos filhos de famosos, você já viu? Ah lá, tem uma moça mostrando que ela tem na prateleira da casa dela, né? Ali na casa dela, um monte de foto de filho de famosos, no trabalho dela, inclusive, né, Sueli? Uma das principais filhas, né, famosas é a Maria Flor, filha da Virgínia e do Zé Felipe. E psicólogo, Cláudio, conta pra gente por que as pessoas têm essa veneração, essa adoração, ou a síndrome da adoração, por causa dos filhos de famosos. Conta pra gente. Pois é, para entender os filhos dos famosos, a gente tem que entender esse processo normal, que é um processo humano de a gente se identificar com pessoas. A gente só é quem a gente é porque a gente construiu todo um mosaico de experiências com outras pessoas. Então a gente constrói a nossa personalidade a partir das pessoas com quem a gente vive e convive. O que acontece com os filhos dos famosos? A gente tem a fusão de duas coisas. Um fenômeno que é humano, que é o que a gente chama de relação parasocial, que é uma relação onde a gente estabelece uma relação com alguém sem ter contato real com essa pessoa. Isso tem níveis de profundidade, né? Então pode ser desde o eu acho legal, eu sigo porque eu acho bacana, até me influenciar a forma de pensar, a forma de comportar, ou até virar essa obsessão de ir atrás e de ficar, né? E tem uma outra questão que é fruto de uma postura dos pais, especialmente no mundo das redes sociais, que é de espetacularizar
a vida dos filhos. Então, tem uma tendência, né, que eles chamam, inclusive em inglês, chamam de sharing, né, que é share, de compartilhar, e teen, que vem de parenting, de cuidar. Né? Então, essas pessoas que fazem essas postagens. Aí, o que acontece com os filhos dos famosos? Junta toda essa idealização que se tem do famoso com essa exposição dos filhos que muitas vezes são colocados por muitos famosos como uma forma de arrumar baits, fisgar as pessoas, né, para poder, né, fisgar uma isca para pegar as pessoas, para poder trazer essa pessoa para consumir coisas, inclusive o jogo do tigrinho, né, produtos diversos. E aí isso acaba expondo essas crianças, o que não é bom para elas, a gente pode falar num outro ponto, mas trazendo essas crianças para o foco. Então você tem ali desde gente que vira o tio virtual dessas crianças, que bonitinho e tal, até coisas mais exageradas, e às vezes isso influencia muito a vida das pessoas. Sim. Então, você falou um adjetivo interessante, idealização, né? A gente está num momento do mundo, com as redes sociais e tal, que a gente vê muita coisa que não tem nada a ver com o nosso universo, né? A gente idealiza uma vida que seria uma vida maravilhosa e a gente curte as pessoas por causa disso. Chega até a dar uma frustração muitas vezes, né? Porque aquilo ali, às vezes, é inatingível para muitas pessoas. Quando a gente pensa nessa questão, nesse fenômeno, a gente também pode pensar que as pessoas idealizam filhos que elas não poderiam ter, uma vida para os filhos que elas não teriam, alguma coisa assim nesse sentido? Com certeza, porque quando você tem uma pessoa projetada, você só tem acesso a uma parte. Você acessa as coisas boas que são postadas, as características legais, as coisas que essa pessoa tem, as coisas que essa pessoa faz, e não o resto da vida. Então isso muitas vezes, se a pessoa tem, por exemplo, uma relação real, ela pode idealizar tanto essa pessoa com que ela se relaciona, que ela começa a desvalorizar a relação real. Então, às vezes, você pode, usando um exemplo extremo, né, um exemplo hipotético, né, pode ter alguma mãe, algum pai que não valorize o filho que tem porque queria que o filho dele ou a filha dele fosse daquele jeito. Né? E ao fazer isso, você tira essa criança, seja a própria criança da pessoa, seja a criança idealizada, né, do lugar onde ela está. Né? O lugar de criança. Né? Criança é para ser criança. E o interessante é que essa questão de adorar os filhos dos outros não necessariamente é famoso, né? Filho de famoso, por exemplo. Vários casos de, o meu sobrinho é melhor do que o meu filho, ou coisa, o meu afilhado, ele é mais desenvolto em tais coisas. E isso traz um trauma muito grande, não é mesmo? Traz, eu sou experiência própria disso. Né? Minha mãe tinha uma adoração pelo filho de um amigo do meu pai, que ela criou durante muito tempo, por causa de problemas de logística dos pais. E eu sempre fui criado comparado com esse meu primo, né? Esse amigo da família, e era sempre isso, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, por que você não é comportado igual ao seu primo, né? Então era uma experiência ruim para mim, e olha que minha mãe era comedida nisso, eu fico imaginando uma pessoa numa situação dessas, né? Então eu sou um personagem. Temos uma interação? Vamos ver então a interação sobre vida de famosos. Está no telão? Muito bem, está no telão, muito bem. Então vamos ver agora a Flávia Santos de Londres, Flavinha sempre participando aqui com a gente. Eu também não tenho paciência para seguir a vida dos famosos. Acho uma futilidade, me traz muita ansiedade e sinto que não me acrescenta em nada. Ó, dedinho para baixo, isso mesmo. Não é isso, meninos? E aí, doutor? Pois também, é. Hoje está difícil, né? As pessoas que realmente conseguem sair fora, não ter redes sociais. Mas, inclusive, eu estava lendo que tem um movimento crescente, até dessa geração Y agora, de entender, né, que isso é complicado e começar até a adotar celulares que não tem isso. Analógico. Mas a gente ainda está meio caminhando a passos lentos, né, para dizer que a gente tem uma tendência aí de sair fora das redes sociais, né? Essa desintoxicação, né, especialmente desses garotos que aí estão na faixa dos 18, 20 e poucos anos, até dos 14, essa geração que nasceu e pegou essa crise da pandemia, né, essa geração ela tende a se desconectar mais. Mas ainda é muito presente e é uma coisa que dá lucro, né? Então, cada vez que você clica, você alimenta as plataformas, as redes sociais. E aí, isso faz com que eles ofereçam mais material desse tipo. Então, por exemplo, é muito difícil você fugir das imagens dos influenciadores e daquilo que eles trazem e dos filhos deles, nesse exemplo nosso, porque o algoritmo está sempre oferecendo para a gente. Você clicou em um, você entra num rio infinito, né? Isso acaba te chupando para aquele mundo de idealização, né? Então tem gente que inclusive
saindo da questão da adoração, mas também essa questão de querer parecer famoso, tem gente que muda o rosto para ficar bonito na foto. Sim. E eu já vi isso na academia uma vez, uma moça linda, que eu faço academia há um determinado tempo nesse espaço, e ela ficou muito feia. Mas na internet ela fica bonita, porque ela mudou o queixo, você vê nitidamente que a cara dela foi operada para ficar bonita na foto. Então quando ela está postando, eu fico olhando, meu Deus, como ficou horrorosa, bem aquelas tia velhinha, eu sou a tia velha. Né? Então, meu Deus, como ela tá horrorosa, mas na foto fica linda, porque ela mexeu no nariz para ficar bonito, para não ficar uma bolinha, porque filmou de frente, essas coisas. Então isso um problema pra gente hoje. Verdade. Olha, gente, nós vamos ver, inclusive, agora um caso que revoltou alguns internautas, tá? Uma criança de 7 anos viralizou nas redes após a mãe postar vídeos da menina dançando, o que levou um homem de aproximadamente 40 anos a ir atrás da residência da família para conhecer a garota. E, estranhamente, foi bem recebido e até chegou a passar a noite na casa delas. Meio estranho, né? Mas vamos ver. Um seguidor da gente que veio aqui conhecer a Andressa, viajou quase 3 horas de viagem, não é isso, Tetinho? Exatamente, longe. Quase 3 horas de viagem para vir conhecer a gente, trouxe esse presente para a Andressa. E agora, galera, ele tá indo embora já, ó. Ele veio ontem, aí dormiu aqui com a gente brincou e tudo, fez live, né? Cláudia, a gente está caminhando para o final, mas assim, queria que você desse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nessa adoração, enfim, o que a gente pode dizer aí que não é legal ou para a gente poder ter um conselho mesmo, se é que a gente pode dar conselho, né? Olha, o conselho que eu posso dar é do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem direito à privacidade. Isso que a gente viu é muito perigoso. É perigoso porque expõe a criança a riscos, inclusive na internet, né? Não só pessoais, né? Pedofilia, essas coisas todas, mas é perigoso para a própria identidade da criança. A criança, ela precisa ser criança. Na hora que ela é colocada assim, ela começa a querer adoração, querer as pessoas. E de repente, se ela perde isso pode ser péssimo. A gente tem vários youtubers que já, inclusive, se mataram por causa disso, porque perderam esse lugar de holofote. Agora, você quer isso para o seu filho? Gente, não pode. Pense muito. A criança, ela tem direito a ser a criança e ter a sua privacidade. Então não exponha a sua criança desnecessariamente. Tudo bem postar um aniversário, conquistou alguma coisa, mas transformar a criança num espetáculo é ruim para a criança, é perigoso para ela. Tome muito cuidado. Isso mesmo. Pessoal, nós conversamos com o psicólogo Cláudio Paixão. Muito obrigada pela sua presença, viu? Tá aqui, foi muito gente, bom. É muito bom ver vocês. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, não sai daí. Voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 29 de abril, gente. Vamos falar agora sobre stalkear. Como é que essa prática pode se tornar crime? E também do ponto de vista psicológico, o que a gente pode pensar sobre esse assunto? A gente está recebendo aqui no estúdio o advogado criminalista, conselheiro seccional da OAB Minas, Dr. Négis Rodarte. Doutor, muito obrigado pela presença. Bom dia, é uma alegria poder contribuir com um tema tão polêmico e, infelizmente, necessário o debate. Verdade, muito obrigada. E para falar sobre o assunto no contexto psicológico, recebemos a psicóloga clínica e psicoterapeuta, a Karina Rossi. Seja bem-vinda, viu, Karina? Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar falando esse termo, né, stalker. De certa forma, todo mundo stalkeia alguma coisa, né? A gente até teve uma interação de uma ouvinte aqui, ela falando assim, ó, eu ainda stalkeio o meu ex-namorado. Ô, doutora, vamos começar o seguinte, até que ponto é, vamos dizer, saudável fazer isso? Ou nenhum ponto é saudável? Então, na verdade, a gente colocou o stalker de forma abrasileirada para poder ficar vigiando mesmo a vida das pessoas, né? Isso deixa de ser algo saudável a partir do momento que eu infrinjo o limite do outro, de liberdade, de persistência em relação a mensagens. Então, não necessariamente o só olhar ali por curiosidade é configurado como um crime, né? E quando que é crime, doutor? Vamos lá, é importante, antes de mais nada, ressaltar que o nosso direito não pode ser estático, catatônico, ele vai de evoluir acompanhando os avanços da sociedade. E o Négis, particularmente, é contra, efetivamente, ao populismo penal, a criação de leis por motivação política. Mas o crime de stalking veio realmente por uma necessidade. E como que se configura esse delito? É a perseguir de forma reiterada
com o fim de diminuir a capacidade de locomoção da vítima, restringindo esta liberdade física e até mesmo emocional. Quando vira uma obsessão, digamos assim, não é isso? Indubitavelmente, e a pena? Seria a pergunta seguinte, é de 2 a 4 anos de reclusão e multa, podendo ainda ser elevada quando há concurso de pessoas e contra mulher em decorrência da razão do sexo. Cumpre ainda esclarecer, eu não disse isso inicialmente, que essa perseguição pode ser através de qualquer meio, seja ele, evidentemente, qual for. Muito bem. Karina, como que a gente pode pensar, né, que o stalker, ele interfere em duas pessoas? A que está sendo a vítima e a que está procurando, né, o agente e o passivo, digamos assim, da situação. Como que a gente pode pensar psicologicamente? O que passa na cabeça da pessoa, né? Então, pensando na pessoa que é o stalker nesse quesito, a gente pode falar de uma pessoa que tem ali os motivos dele para poder fazer isso, seja uma vingança, seja por uma paixão obsessiva para alguém, ou até mesmo entrar em transtornos como um transtorno obsessivo, por exemplo, que aí ele vai atrás da pessoa porque ele acredita que tem alguma coisa com essa pessoa. A gente pode ir até para outros níveis de psicopatia mesmo, sabe? Em relação à vítima, nesse sentido, interfere na vida dela como um todo, né? Então, desde ali de convivência, pode vir a desenvolver um transtorno depressivo, pode vir a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático por causa desse medo, essa Síndrome insegurança. do pânico, talvez? Também, sim. Porque a pessoa perde ali a liberdade, às vezes, de estar num lugar, não saber se está segura ou não, de estar no trabalho e a pessoa aparecer no trabalho, então isso prejudica também a questão dela psicológica no trabalho, porque interfere no dia a dia mesmo, né? Verdade. Doutor, ouvindo o senhor falar, eu fiquei pensando assim, quando a gente pensa em stalker, nesse caso específico da legislação, né, criminal, a gente pensa só em pessoas estranhas à vítima, por exemplo, um marido que está perseguindo a mulher, que está stalkeando, já terminaram, né, já separaram e ele continua ali naquela insistência. Tudo bem que a gente tem a questão do feminicídio, né, das leis de feminicídio e dessa perseguição, né, que acontece muitas vezes e que acabam levando um crime. Mas nessa legislação específica de stalker, tem que ser alguém estranho à vítima? Muito se pensa de maneira efetiva que para ser o autor deste delito de perseguição, a necessidade de ser um ex-marido, um namorado, de ser como vítima a mulher, não. Qualquer pessoa pode figurar como vítima. Qualquer pessoa de qualquer gênero pode configurar como autor. Basta haver, sim, os requisitos que eu disse agora há pouco para a configuração do delito. Mas é muito importante, levando em consideração o objetivo desse nosso debate, de levar a conhecimento como se proceder em caso de situação envolvendo crime de perseguição, que a vítima, seja homem ou mulher, quando for registrar um boletim de ocorrência, quando comparecer à delegacia de polícia ou ao Ministério Público procurando um advogado especialista, representar. O que é isso? Dizer, eu quero representar contra o autor, contra o ofensor. Eu quero que este processo vá avante, siga adiante, que tenha uma ação penal, pois só assim o Ministério Público terá legitimidade, sendo 2 adultos, para, eventualmente, se for o caso, oferecer uma denúncia. Muito bem. Karina, como que você pode dar sugestões, né, para as pessoas tentarem se precaver com isso e até se blindar, digamos assim, emocionalmente em situações tais como essas? Sim, acho que primeiro a gente precisa estar menos nas redes sociais. Eu acho que a exposição demais, aonde a gente está indo, com quem que nós estamos, isso facilita que os stalkers saibam onde nós estamos, né? Não que eles precisem disso, porque eles têm outros meios de chegar até a gente, mas é uma forma de se precaver, né? De prevenir. Outra forma busque apoio, busque ajuda. Seja ali dos familiares, a gente precisa ter essa rede de apoio, então os familiares precisam estar cientes, uma vez que se eu tenho alguém que está me perseguindo, a minha família vai ser atingida. Então a gente precisa desse apoio e o apoio psicológico e a procura das autoridades, né?
Então, se você percebeu que está mensagem demais, ligação demais, você percebe que está sendo perseguido, procure as autoridades e faça um boletim de ocorrência também. Verdade. O doutor me passou na cabeça aqui quando o senhor estava falando o seguinte, para a pessoa abrir esse processo, ela precisaria de provas? A Karine disse aqui agora a respeito, busque apoio, busque ajuda. Na parte jurídica eu vou dizer, busque prova, busca se fortalecer para demonstrar que o seu pedido, que a sua representação é verossímil e possui credibilidade. Mas como isso? Através de gravações, através de prints. Mas o WhatsApp está valendo? O print do WhatsApp ainda? Sim, perfeitamente. Tá, eu fiquei na e dúvida. qual é a nossa orientação? Recebida a mensagem, vá até um cartório, faça uma ata notarial para ter a relevância como prova e, por que não, diante de alguma impossibilidade, mostre para uma pessoa próxima, mostre para uma amiga, tudo é válido, tudo será analisado num contexto probatório elevado para, se for o caso, ocorrer depois do exercício da ampla defesa e do contraditório, uma condenação ou não. Ou seja, é necessário ter o documento físico e testemunhas também para estar ajudando em todo o processo, Todo certo? tipo de prova lícita. E o que é prova lícita? É uma prova que não foi produzida com o fim de mascarar uma situação, com o fim de criar uma situação que não ocorreu. Muito bem. Gente, infelizmente a gente chegou ao final desse programa. Nossa, eu acho que a gente podia ter falado muito mais aqui sobre esse assunto, mas acho que deu para dar uma ideia geral. Eu queria agradecer muito aqui a Karine Rossi, que é psicóloga clínica. Segue a Karine lá no @psicóloga_Karina Rossi. Ô, Karina, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, obrigada. Também agradecer muito aqui ao doutor Négis Rodarte, que é advogado criminalista, conselheiro seccional da OAB. Já é nosso sócio aqui, né, doutor Négis? Eu que agradeço o carinho, a efetividade como eu sou recebido aqui, o meu abraço fraternal a toda a equipe e a alegria também de contribuir com um programa de tamanha relevância. Muito bem. Nós agradecemos também a você que nos acompanha. Siga lá nosso Instagram, gente, @Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, Rede Catedral. Lembrando que você pode conferir esse programa também no YouTube, lá no TV Horizonte. Muito obrigado para você, até amanhã. Isso mesmo, muito obrigada a todos vocês. Olha, pessoal, e vem aí o Rede Notícia com o Júnior Brasil e a Milene Alves, que traz detalhes sobre a operação contra a quadrilha que agia na região sul, tá bom? Até amanhã, gente, muito obrigada. Até amanhã!